Fala maníacos, 2023 começou e a minha versão streaming chega com tudo para o YouTube, hein? Esse 2023 e eu na versão streaming, porque normalizaram o uso desses fones, da gravação com um cenário um pouco mais simples. Você vê que é um canal que ainda está em construção, estou gravando aqui no meu quarto, mas de qualquer forma, Casemiro e companhia aí normalizaram esses fones gamers e enfim, facilita a captação de áudio, facilita a edição e esteticamente não tem mais problema. Antigamente gravar um vídeo nesse estilo era um problema, né? Principalmente eu que venho da época onde o Instagram era só mato e o YouTube era cheio de edição, cheio de efeito especial. E agora não, agora é tudo muito mais direto. Vamos lá pro vídeo. O vídeo de hoje, dessa volta, né, é sobre o Cristiano Ronaldo. O Cristiano que deixa o mais alto nível do futebol, a Europa, deixa a Europa. E eu não poderia deixar de falar do Cristiano Ronaldo, porque sentirei muita falta, acreditem ou não. Eu digo isso porque, como gosto muito do Messi, sou muito fã do Messi, a galera acha que por obrigação eu não gosto do Cristiano Ronaldo. Isso não tem nada a ver. Nunca foi assim, na verdade. Eu sempre admirei, respeitei, valorizei e acompanhei o Cristiano Ronaldo. É óbvio que menos um pouco do que acompanhei o Messi, mas como eles foram muito parecidos em época, eu basicamente vi tudo dos dois. E do Cristiano só tenho excelentes lembranças. E essa despedida do Cristiano do mais alto nível de futebol faz com que cause uma sensação de acabou, né? Uma sensação de poxa, passou aquela época onde existia uma disputa direta entre Messi e Cristiano Ronaldo. Passou aquela época onde a gente via gol dele no Real Madrid todo final de semana. Depois, um esforço muito grande de todo mundo em querer acompanhar de novo o futebol italiano quando ele estava na Juve. E a gente teve a expectativa dele voltar com tudo no United, mas infelizmente a primeira temporada foi bem animadora, inclusive, mas infelizmente ele não continuou, pelo menos com o alto nível que a gente já se acostumou ao longo dessa última década inteira. Do Cristiano Ronaldo, né? Eu me lembro que quando eu tenho o Futebol Europa desde 2015 no Instagram, então se você está só vendo no YouTube, pode clicar em algum lugar aí na descrição, também vai ter o link para ir direto para o Instagram. O Instagram existe desde 2015 e eu lembro que todas as vezes que tinham gols nos finais de semana, o Cristiano marcava de um lado, o Messi marcava do outro. E aí tá, 2 gols do Cristiano no Real Madrid, hat-trick do Messi no Barcelona, ou hat-trick do Cristiano no Real, enfim. Aí se eu fizesse um texto para eu sempre escrevi, né? Para quem não acompanha, eu escrevo no Futebol Europa, faço textos nas legendas. E se eu não escrevesse um texto para se eu escrevesse para um e não escrevesse para o outro, era como se fosse um decreto de que eu era hater do outro, porque eu resolvi escrever sobre um. E é muito doido essa disputa, porque ela guiou, de fato, uma parte da história do futebol europeu. A gente pega o retrato histórico, o recorte histórico, desculpa, do pós-Kaká. O Kaká foi o último jogador antes do Cristiano e Messi, antes dessa disputa Cristiano e Messi começar, né? Foi o último jogador a ser melhor do mundo em 2007, na temporada 6-7, né? Então todas as vezes as pessoas até confundem, pensam que estou falando da temporada 2007-2008, mas não, 7 e 8 já foi o Cristiano no Manchester e em seguida já veio o Messi pela primeira vez. Então o Cristiano e o Messi venciam pela primeira vez em anos consecutivos. E depois daí virou uma disputa individual histórica. Que isso até é assunto para outro vídeo, porque eu não quero aprofundar muito no Messi. Mas é impossível não falar de uma era do Cristiano que acabou na Europa e não lembrar desse caminho que ele e Messi fizeram juntos. E que nós, amantes de futebol, tivemos a honra de acompanhar, né? O Cristiano começou com uma personalidade muito forte. Ele conseguiu criar uma fanbase muito forte a partir da personalidade dele, né? Ele tinha algumas declarações até consideradas arrogantes, porque não, né? Algumas coisas que ele falava, a maneira como ele falava, e assim,
essas declarações criaram uma marca onde o Cristiano Ronaldo era um bad boy, né? Era revoltado, entre aspas. Aquele cara mais, sabe, que bate de frente com a imprensa, que não está muito se importando com o que estão falando, mas que está fazendo dentro de campo. Então muita gente se identifica com esse tipo de comportamento. E ele começou a criar uma fanbase muito forte, enquanto o Messi vinha ganhando o novo protagonismo do Barcelona, que tinha saído do Ronaldinho Gaúcho. Então o Ronaldinho sai do Barcelona em 2008 para o Milan, e o Messi começa a construir um protagonismo. Então, assim, quando essas duas fanbases se criam, né, a do Cristiano ela tem uma força muito mais forte do que a do Messi. A do Messi foi se formando ao longo do tempo mesmo, por conta do que o Messi rendia naquele Barcelona. Mas a do Cristiano tinha muito mais a ver com a individualidade e com a própria personalidade dele. Então é por isso que a identificação ela continua até hoje, mesmo o Cristiano agora deixando o mais alto nível do futebol mundial, que é na Europa. Ele vai carregar uma fanbase muito grande para a Arábia Saudita, que é onde ele está agora, num contrato de 2 anos até 2025. E essa personalidade, no final da passagem dele pelo United e no começo do Real Madrid, foi onde moldou essa disputa, não só com o Messi, mas também com outros grandes nomes na história, porque o Cristiano começa ali o ápice dele físico e técnico como jogador, né? Porque para mim, entre 2008 dá para encaixar, mas entre 2009 e 2013 o nível do Cristiano Ronaldo é assustador individualmente. É absurdo o que ele fez no Real Madrid. Eu costumo dizer assim, o Cristiano faltou fazer chover no Real Madrid nesse período, nesse recorte histórico. E mesmo assim, ele viu o Messi ser 4 vezes seguidas o melhor do mundo. E isso foi muito doloroso. Eu me lembro de ter assistido com muita emoção a Bola de Ouro de 2013. Né? A Bola de Ouro de 2013, o Messi vinha de 4 bolas de ouro consecutivas, e aí em 2013 o Cristiano Ronaldo vence a Bola de Ouro, mas o Messi estava encaminhado para ganhar a 5ª Bola de Ouro, mas é uma temporada difícil para o Barcelona e o Messi se machuca, mas individualmente ele era considerado favorito. Mas quando o Messi se machuca, ele perde uma parte muito importante da temporada, e o Cristiano Ronaldo continua jogando muito e com números assustadores. E aí a gente pega esse pedacinho de tempo no ano de 2013 e precisaria de um critério de desempate para que a Bola de Ouro saísse, a 5ª Bola de Ouro saísse do favoritismo do Messi. E aí o Cristiano classifica Portugal para a Copa do Mundo de 2014 num jogo histórico contra a Suécia, e aquele jogo me lembro muito emocionante, de forma muito gigantesca, assim como ele já fez muitas outras vezes pela seleção de Portugal e pelo Real Madrid principalmente. O poder de decisão do Cristiano Ronaldo coloca ele como favorito da Bola de Ouro 2013. A lesão do Messi tira essa possibilidade. Existia o Ribéry na disputa, mas muito distante dos dois, e o Cristiano Ronaldo vence a 2ª Bola de Ouro dele na carreira, a primeira pelo Real Madrid. E aí essa conquista eu lembro, e tem vídeos, claro, aí na internet mostrando o quanto foi emocionante para ele, né? Porque era como se ele tivesse tirado o peso de ter jogado tanto entre 2009 e 2013 e ainda assim não ter conquistado tudo individualmente, né? Eu costumo fazer uma brincadeira entre Messi e Cristiano. Olha só, todas as vezes a gente falando de Cristiano, o vídeo é sobre Cristiano e fica quase impossível não tocar no nome do Messi, porque é uma trajetória muito similar e uma trajetória onde existiu uma disputa individual assim muito gigantesca, histórica. E é difícil não tocar no nome do Messi, porque tem muita relação, principalmente a forma como eu acompanhei, a forma como eu repercuti ao longo dos anos lá na página do Futebol Europa. Então, quando a gente pega esse retrato, o cenário que foi criado ao longo de todos esses anos dessa disputa, eu costumo dizer o seguinte: se você tira um dos dois, se você, por exemplo, não tem um Messi jogando com o nível que ele jogou durante os anos, esses últimos 15 anos, vamos colocar, mas principalmente entre 2009 e 2015,
Se o Messi, por qualquer motivo, não fosse o Messi que a gente viu ser, o Cristiano Ronaldo tinha conquistado todos os prêmios individuais possíveis, né? Então a gente está falando aí de 5 ou 6 bolas de ouro para o Cristiano, porque individualmente não teria outro jogador que merecesse, que tivesse jogado mais que o Cristiano Ronaldo naquele período. Só teve realmente o Messi. E se fosse o contrário, aconteceria a mesma coisa. Se o Cristiano, por qualquer motivo, não tivesse tido esse desempenho individual tão assustador numa disputa tão acirrada, o Messi também teria até mais bolas de ouro do que as 7 que ele conseguiu, e caminhando para a oitava por conta da conquista da Copa e todo esse contexto de temporada no PSG. Mas é incrível o quanto eles monopolizaram em altíssimo nível e de forma indiscutível. Hoje em dia querem colocar aí o Sneijder como o vencedor de 2010, o Ribéry como o vencedor de 2014, de 2013, aí querem dizer que o Neymar mereceu 2015, mas a verdade é que nesse período Messi e Cristiano Ronaldo estavam muito à frente do terceiro lugar que viesse na disputa individual de prêmios de melhor do mundo. Então realmente foi histórica. Nessa disputa foi uma honra acompanhar, e vendo o Cristiano Ronaldo se despedindo desse ambiente de alto nível, esse cenário de alto nível no futebol europeu, me passa um filme de tudo que aconteceu, e foi um baita filme. Para quem conseguiu acompanhar, já ficou na história, e a gente pode ter certeza que daqui a muitos anos vão se repetir muitas e muitas outras histórias tentando desmerecer o que eles construíram, o que eles fizeram nesse tempo, mas ao mesmo tempo muita gente vai valorizar esse tempo, vai bater no peito e dizer que viu essa disputa tão acirrada e tão absurda. Entra aí depois uma comparação entre maior e melhor, né? Porque o Cristiano e o Messi, eles chegam num patamar onde eles começam a incomodar grandes nomes da história. O Cristiano, em especial, ele se torna muito maior depois da Champions do trio MSN, né, que é a Champions onde o Messi vence a sua quinta bola de ouro, e aí o Cristiano vira a chave no Real Madrid para uma continuidade de competitividade em alto nível, só que de um jeito diferente do que ele fazia antes. O Cristiano, até 2014, ele era um jogador que jogava pelos lados, que era muito veloz, tinha uma participação no jogo muito, muito, muito superior, muito maior ao que a gente viu nos últimos anos. Então ele, além de ter mais influência sobre as ações ofensivas do Real Madrid, ele disputava esse topo do mundo com o Messi, mas num nível, tanto em números quanto em atuações, muito alto. E já o Cristiano, pós 2015, ele se torna um jogador referência, né? Ele se reposiciona como atleta, ele prefere jogar buscando os números, buscando os gols. Ele sai mais do lado do campo, começa a participar do jogo mais como finalizador, e ele se torna esse cara que a gente já sabe tudo que virou, e o tamanho das coisas que ele conseguiu gerar por conta dessa mudança, né? E essa mudança no tri da Champions e na Euro torna o Cristiano Ronaldo um jogador muito grande em tamanho. A representatividade do Cristiano Ronaldo vai para um outro patamar, e tudo que ele fez naquele período se eterniza, mesmo em meio a algumas crises que muitas vezes se esquece, né? Eu costumo falar muito sobre questão de memória curta, mas, por exemplo, em 2017, que seria o bi da Champions do Real Madrid nessa sequência de tri, o Cristiano chega a ser vaiado no Bernabéu pela torcida do Real Madrid, o que é um absurdo, né? Um cara que tinha feito já tudo, conquistado o Champions depois de muito tempo com o Real, né, em 2014 até lá 10ª, tinha ficado muito tempo sem Champions, 13 anos se não me engano, 2002 a 2014, né, 12 anos, e aí o Cristiano ajuda, assim, foi o jogador essencial para conquistar aquela Champions com o Real Madrid em 2014, apesar de não ter feito uma boa final, ele consegue elevar de novo o Real Madrid ao topo do mundo, e em 2017 chegar a ser vaiado pelo próprio torcedor. Isso daí é uma situação muito constrangedora, muito absurda, muito inadmissível, porque faltou muito respeito
com o Cristiano naquela época. Só que esse 2017, o Cristiano, ele fazia uma primeira metade de temporada ruim, e entre janeiro e maio, né, mais precisamente no finalzinho de janeiro e maio, né, quando o Real segue nas fases decisivas da Champions League, o Cristiano faz uma temporada, vira uma virada de chave na temporada absurda. Assim, o que transformou de fato ele nesse ícone, porque ele tinha atuações individualmente ruins, ele não participava do jogo, ele muitas vezes se escondia da participação ofensiva para poder ir para a área finalizar, porque ele tentava o tempo todo garantir a boa atuação dele fazendo gols, decidindo, e ele teve esse peso em todo lugar que passou, desse poder de decisão. E aí ele muitas vezes transformava uma atuação ruim em uma atuação brilhante, porque em questão de segundos, de alguns minutos, o Cristiano Ronaldo metia um gol, metia 2 gols e decidia a partida. Isso desde uma partida mais simples, no Campeonato Espanhol, por exemplo, até uma partida na segunda metade da temporada, uma partida decisiva da fase final da Liga dos Campeões. Então, assim, o Cristiano ele começa a se posicionar em tamanho gigantesco por conta desse poder de decisão e de todo o contexto que envolveu a coletividade do Real Madrid naquele tempo. Não dá para a gente atribuir apenas ao Cristiano Ronaldo aqueles feitos, assim como não dá para atribuir os feitos do Barcelona apenas ao Messi, e isso em qualquer título coletivo. Acredito que tem muitos personagens que são muito influentes nesses contextos e que precisam ser lembrados, mas esse poder de decisão com certeza foi o grande divisor de águas da temporada para o Real Madrid e garantiu a sequência de Liga dos Campeões consecutivas, que terminou num tricampeonato. Então, assim, é muito gigante esse poder de decisão, é muito gigante o que o Cristiano Ronaldo conseguiu fazer, mesmo depois de se reinventar como jogador, mesmo depois de deixar de ser um ponta veloz, driblador, que puxava para dentro, tentava finalizar, mas que também participava do jogo com muito mais frequência, e ele abre mão desse protagonismo visual, vamos dizer assim, para ser um protagonista de decisão, para ser um protagonista de deixar a marca dele na hora mais importante do jogo, quando precisam dele para decidir a partida com um gol. E isso é um feito de que poucos nomes na história conseguem fazer de forma consciente, que foi o que ele se propôs a fazer, se transformar num jogador que fazia isso, e ele fez isso com maestria. Sentirei muitas saudades de muitas vezes dizer assim, poxa, o Cristiano não tá jogando nada, e o cara vai lá e mete 2 gols e cala a minha boca. Quantas vezes, assim, eu cansei de fazer isso ao longo da história aí, assistindo o jogo do Real Madrid e dizendo, pô, o Cristiano não tá jogando bem, e aí o cara vai lá e cala minha boca. Então ele deve ter feito isso com muito mais gente, né? Como eu disse, eu não torcia contra, não era nada disso, mas existia uma análise, e muitas vezes o Cristiano não participava do jogo, muitas vezes o Cristiano estava bem apagado no jogo. O motivo das vaias em 2017 foi esse, né? Ele estava jogando mal individualmente, mas ele começou a decidir os jogos, e esse poder de decisão foi levado para todos os lugares que ele passou. E aí ele virou esse jogador referência no poder de decisão, né? Tanto em Portugal, pela seleção, quanto depois na Juventus. Tem um jogo histórico dele contra o Atlético de Madrid na Champions pela Juve. É um hat-trick gigantesco aquele jogo. Então é uma passagem na Europa que ela é marcada por épocas, por reviravoltas, por reinvenção, né, individual, conscientemente, ele passando por essas etapas de forma muito consciente do corpo, muito consciente do próprio nível como atleta, da necessidade de continuar se cuidando, da necessidade de continuar explorando as habilidades que ele ainda conseguia ter, né? As características que ele ainda conseguia manter, como a velocidade, como o impulso ao pular para bolas de cabeça, e muitas outras características que a gente conhece do Cristiano Ronaldo, mas que ele soube ler o momento da carreira, de quando usar mais e quando deixar de usar, porque já não era igual a outros tempos, né? Então, assim, o Cristiano teve, eu acho que é o maior mérito da carreira dele, ele conseguir se compreender como atleta, ele conseguir se compreender como
jogador de alto nível individualmente e se adaptar aos cenários conscientemente. Isso é muito, muito gigante. E no final, né, para encerrar esse vídeo aqui, eu queria dizer que eu vi muita gente repercutindo negativamente a saída do Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita. É óbvio que ninguém esperaria que o Cristiano, principalmente pelo perfil que ele tem de competitividade, de querer estar disputando Champions League, de querer estar no cenário de mais alto nível, ninguém esperaria que o Cristiano fosse para um mercado de futebol que basicamente ninguém acompanha, pelo menos ninguém do Ocidente, né, da parte de cá, costuma estar acompanhando, né, um futebol que ainda precisa de uma fase emergente muito grande para chegar no nível da Europa, e não vai chegar porque o da Europa vai continuar evoluindo e vai ter sempre essa diferença. Então o Cristiano foi para um mercado onde financeiramente ele se sentiu recompensado, né? Ele já é disparadamente o atleta mais bem pago do mundo com esse novo contrato. São mais de 200 milhões de euros por temporada. Isso é muita coisa, a gente sabe disso, porque os números eles chegam a um patamar que se torna até inimaginável assim. Então, quando fazem aquelas continhas de separar os números por minuto, por semana e tal, a gente se assusta, porque de fato é muita grana e financeiramente foi atrativo para o Cristiano Ronaldo. Ele vai participar de um novo projeto com o clube e ele quer sentir essa nova experiência, mas eu não vejo problema nenhum, nem dele, nem de nenhum outro jogador que já entregou tanto para o futebol, que já teve tanta influência em tudo que fez durante a carreira, ou seja, que não precisa provar mais nada no esporte, e ir para um mercado onde ele já está numa idade avançada, onde já exige menos dele fisicamente, exige menos dele tecnicamente, e não tem esse peso de autocobrança, de estar sempre tendo esse poder de decisão em jogos que muitas vezes não dá mais para ser, porque o Cristiano também envelhece, assim como qualquer outro jogador, também perde características importantes para se manter como titular, participativo durante os jogos, e a gente viu que principalmente nessa última temporada aí na Copa do Mundo, ele já não era esse jogador que conseguia manter isso e virou reflexo. Infelizmente ele acabou indo para o banco de reservas, criando toda uma situação no clube. A entrevista antes da Copa, toda aquela situação chata onde vira uma briga de egos, mas que a gente, quando vê a decisão que o Cristiano Ronaldo tomou, ele entende, mais uma vez, como eu disse, conscientemente, ele consegue compreender o momento de lidar com a própria carreira. Então eu acho que é o grande mérito do Cristiano. Foi um passeio aqui de despedida do Cristiano Ronaldo, porque muito provavelmente na página e aqui no YouTube é difícil que eu volte a fazer algum vídeo dele factual, né, vamos dizer assim, ou seja, vídeos que sejam instantâneos de alguma coisa que aconteceu. É muito difícil que eu faça isso, porque ele já não vai mais fazer parte do futebol europeu, né? Mas se a gente for voltar no tempo e fazer alguma passagem pelo que aconteceu entre 2007 e 2021, com certeza o Cristiano Ronaldo, 2022, né, até, com certeza o Cristiano Ronaldo está incluso, porque ele faz parte da história. E é isso, né? Uma volta no tempo, agradecendo por tudo que a gente teve a oportunidade de acompanhar, e ao mesmo tempo se despedindo do alto nível que o Cristiano Ronaldo entregou por tanto tempo, e agora ele parte para um outro mercado. Então esse foi o vídeo de volta aqui do Futebol Europa no YouTube. Faça aquelas coisas que precisa fazer aí para todo vídeo, curtir ou não curtir, ou se inscrever e tal. E é isso, galera, tamo junto, até o próximo, e depois vão lá no Instagram para sugerir mais temas aqui para os vídeos do YouTube. Valeu, é nóis!